Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Proposta que prevê prisão em segunda instância é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Preço da carne bovina fica mais alto e pesa no bolso do consumidor. Projeto de lei que pode isentar militares de cumprirem pena em operações de segurança. Futebol feminino ganha calendário oficial de competições da CBF. E Flamengo começa a preparação em Lima para a final da Libertadores da América. Esses e outros destaques você confere agora no Mundial News. Olá, muito boa noite para você. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira relatório favorável à proposta de emenda à Constituição que permite a execução de pena de prisão logo após a condenação do réu na segunda instância do Judiciário. O texto foi aprovado por 50 votos a 12 e agora segue para uma comissão especial. De acordo com o presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini, a votação expressiva faz com que a proposta seja encaminhada com força para essa comissão. No início do mês, o plenário do Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento sobre o assunto. De acordo com os ministros, a antecipação da execução penal é inconstitucional. O grupo que irá compor essa comissão especial ainda não tem prazo para ser formado. Está aprovada a PEC da prisão em segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça. Aprovado com complementação de voto da relatora. E um projeto de lei pode isentar militares de cumprirem pena em operações de garantia de lei e da ordem, conhecidas como GLO. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que enviará o projeto ao Congresso Nacional com as regras de isenção para eventuais punições por meio do chamado excludente de ilicitude. A proposta contempla as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e os órgãos de segurança listados no artigo 144 da Constituição, que são Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária, além da Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar. As operações de GLO são realizadas exclusivamente por ordem da presidência e ocorrem nos casos de esgotamento das forças tradicionais de segurança pública. Nestes casos, o presidente autoriza o emprego dos militares, a exemplo do que já aconteceu no Rio de Janeiro. Segundo Bolsonaro, a proposta complementa o pacote anticrime enviado ao Congresso pelo ministro Sérgio Moro. E o ex-governador de Minas Gerais e ex-ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro com o agravante de abuso de poder. Isso porque ele teria usado o cargo de ministro para cometer os crimes. O inquérito apurou irregularidades de Caixa 2 no período em que Pimentel foi ministro da pasta no governo Dilma entre 2011 e 2014. O processo se refere à Operação Acrônimo da Polícia Federal, que apurou um suposto esquema de lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais.
A juíza Divina de Paula Peixoto determinou que a pena seja cumprida em regime fechado, mas o governador poderá recorrer em liberdade. A decisão afirma ainda que os direitos políticos de Pimentel e dos outros réus do processo serão suspensos após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso. E a defesa do ex-presidente Lula pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do julgamento do recurso contra a condenação dele no caso do sítio de Atibaia. Neste processo, Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os advogados do ex-presidente recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região de segunda instância para pedir a absolvição. O julgamento está marcado para o próximo dia 27, porém a defesa quer suspender essa data. Os advogados afirmam que ainda está pendente o julgamento de outros recursos sobre o processo que questionam o próprio Tribunal da 4ª Região. No Supremo Tribunal Federal, o caso será analisado pelo ministro Luiz Edson Fachin. E ainda com notícias sobre o ex-presidente Lula, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu tirar da 13ª Vara Federal de Curitiba o inquérito que apura a possibilidade de envolvimento do ex-presidente em irregularidades na construção da usina de Belo Monte, no Pará. O tribunal vai enviar o inquérito à Justiça Federal de Brasília. A apuração é conduzida pela Polícia Federal e tramita em sigilo. E o Ministério Público da Suíça cumpriu na quarta-feira mandados de busca e apreensão em Genebra pela 68ª fase da Operação Lava Jato. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério Público Federal do Paraná. Os alvos foram endereços ligados às empresas Vitol e Trafigura, que atuam no mercado de petróleo e derivados. De acordo com o MPF, a ação foi realizada a partir de um pedido de cooperação internacional feito pela Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. As investigações revelaram envolvimento de integrantes dessas empresas em um esquema de pagamento de propinas a funcionários da Petrobras em troca de facilidades na estatal brasileira, como contratos a preços mais vantajosos. Segundo o MPF, essa etapa teve como objetivo aprofundar as investigações conduzidas no Brasil. E ainda com notícias internacionais, vamos conferir outros destaques em nosso Giro Mundial. Começamos o Giro Mundial desta quinta-feira com notícias do Iraque. 4 pessoas morreram e mais 48 ficaram feridas hoje em Bagdá, depois que a segurança do país disparou tiros e bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes. Desde o início dos protestos, em outubro, mais de 300 pessoas já morreram. É uma das maiores manifestações desde a queda de Saddam Hussein em 2003. A autoproclamada presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, entregou ao Congresso um projeto de lei para acelerar a convocação de novas eleições gerais no país. Ela cumpre assim a promessa que assumiu quando chegou ao cargo, após a renúncia de Evo Morales. Jeanine voltou a ressaltar que seu governo é transitório e que caberá à Assembleia Legislativa levar adiante a eleição de novos integrantes no governo. O Papa Francisco fez um apelo hoje durante sua visita à Tailândia por proteção à dignidade das crianças vítimas de exploração sexual no país. A declaração foi feita antes da reunião com o rei e da celebração da missa para milhares de pessoas, no momento em que a assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e Adolescente completa 30 anos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi indiciado nesta quinta-feira pelos crimes de suborno, fraude e quebra de confiança pelo procurador-geral de Israel, Avichai Mandelblit. Netanyahu negou irregularidades em 3 casos de corrupção, não tem obrigação legal de renunciar após ser acusado, somente se for condenado. Fechando o Giro Mundial, o cãozinho Bear é o novo super-herói dos koalas na Austrália. O cachorro, que foi abandonado quando filhote, é treinado para buscar animais feridos ou doentes e, para esta missão,
Zafir usa meias protetoras nas patas ao andar nas áreas queimadas. O incêndio devastou cerca de 1 milhão de hectares na Austrália e os coalas foram algumas das principais vítimas das chamas. E no próximo bloco, o preço da carne bovina dispara e preocupa consumidor. E tem também os destaques do esporte. Não sai daí, já voltamos. Estou emocionado, sabe? Vamos aos indicados. Glória a Deus, dou toda a glória, devolvo toda a honra a Jesus. Eu sou a fã. Fico muito feliz de um trabalho como o Me Refez. Eu sou o cantor do ano. Parabéns a todo mundo que concorreu. Um beijo no coração. 9 de dezembro. E estamos de volta para falar de um assunto que vai pesar no bolso do consumidor. Quem não dispensa um bom churrasco já percebeu. O preço da carne bovina aumentou. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor, só neste mês houve uma alta de 6,04% no valor do contrafilé, por exemplo. Enquanto em outubro, o mesmo corte havia subido 2,69%. Vamos entender o motivo desta alta na reportagem. O consumidor já consegue sentir no bolso que o preço da carne bovina está subindo. Faltando um mês para as festas de fim de ano, a tendência é que o preço do churrasco fique ainda mais salgado. É algo que a gente já está vendo por conta do aumento das exportações para a China, por conta do aumento da procura pela carne no mercado brasileiro e também muitas vezes acontece como estratégia de mercado dos produtores segurarem um pouco o seu produto para esperar um preço mais atraente e então vender o seu produto. Este empresário vende carnes há 45 anos e entende que o desafio é tentar não repassar esse aumento de preço para os clientes. Se você for repassar o aumento da carne, que no meu caso que eu trabalho com uma raça de Black Angus, um gado de 14 a 18 meses, um corte selecionado, chegou até a 12%. Nós não repassamos esse percentual. Então você tem que ser criativo na parte operacional para enxugar a tua planilha de custo, porque se você repassar isso já está difícil, ou você vai afugentar o teu cliente. Então você tem que manter o preço do cardápio, apostando que depois de dezembro, janeiro, fevereiro, que cai essa procura acelerada, essa demanda, a carne volta a baixar. Para esse comerciante não teve jeito. Ele percebeu um aumento de 40% a 50% no preço da carne. No fim do ano, o aumento é esperado, mas não desta forma. A preocupação agora é afastar os clientes. Preocupa bastante porque a gente depende de vender, as pessoas dependem de ter o produto em casa, né? E aí fica caro pelo que se ganha hoje no Brasil e no mundo todo, né? A carne é cara, não só a carne, outros produtos também, né? Mas ela vem recuperando um preço assim, né? Para o produtor é bom, mas para o pequeno, para as pessoas em casa é difícil. O principal produto afetado é o boi gordo, já que o preço subiu no mínimo 25%. Na maioria dos casos, esse aumento causa um impacto no consumo da carne. A dona Miriam está buscando alternativas e consumindo outros alimentos. Ela considera que é preciso repensar a lista de compras para não deixar pesar ainda mais o orçamento. Lá de vez em quando tem promoção, às vezes, né, a gente vai procurar as ofertas, né? Mas fora disso é alternativas. Aí vai da criatividade de quem vai preparar o almoço, o jantar e optar por alternativas, que pode ser a própria carne suína ou a carne de frango, eventualmente o peixe, o ovo, alguma fonte de proteína animal que não esteja tão afetada pelo aumento da carne bovina. E agora é hora de falar do esporte.
A final da Copa Libertadores da América está chegando e o Flamengo já está em Lima para a disputa. Vamos saber mais detalhes com a Marina. Boa noite, Marina. Boa noite para você, Fabiana, e para você também aí de casa. Pois é, o Flamengo já está em solo peruano, se preparando para a final da Copa Libertadores da América. A viagem aconteceu ontem, no fim da tarde, e os jogadores chegaram a Lima às 10 horas da noite, isso pelo horário de Brasília. E a torcida flamenguista fez uma festa enorme durante o trajeto do ônibus que levava a equipe rubro-negra para o Galeão, de onde saíram os voos fretados pelo Flamengo. Ao chegar em Lima, Bruno Henrique e Gabigol falaram sobre a expectativa da partida e o acolhimento dos torcedores. Momento único para nós, né? Uma linda festa da torcida, desde a saída do ninho até o aeroporto. Então, não tem momento que poderá descrever esse momento que a gente está vivendo aqui no Flamengo. Como a gente sempre fala, né? Vamos jogar juntos. O esforço deles vai ser o nosso esforço dentro de campo. E, se Deus quiser, no final a gente poder comemorar esse esforço de todo mundo. Já criou um clima muito grande, né? Expectativa enorme do mundo inteiro. Todo mundo esperando por esse jogo, esperando para o sábado, então tenho certeza que será um grande jogo. A gente parabeniza o River por ser o atual campeão, mais uma vez na final. Ainda estamos estudando onde poder neutralizar eles, então a gente vai fazer o que a gente está fazendo nos campeonatos que a gente disputou, que é jogar sempre para frente, sempre jogando em conjunto. A gente pôde ver ali no ônibus a emoção deles, a felicidade também de estar vivendo esse momento junto com a gente. Então, como eu falei ali, ter esses 2 dias para treinar, para me concentrar, estudar a equipe deles para chegar muito bem no sábado. Espero que a torcida do Flamengo compareça como vem fazendo sempre, tenho certeza que eles vão invadir o Peru. A gente vai sentir aquela emoção que eles sempre passam para a gente, e isso faz a gente se dedicar mais, se sentir em casa. Então, creio que vai ser muito lindo, espero que seja especial pra gente. O time que chega na final não é à toa e não é a primeira vez que eles chegam, né? Então a equipe deles é muito qualificada, como eu falei, temos dias para trabalhar. E falando em dupla de ataque, essa dupla flamenguista trouxe uma grande expectativa para a partida. O goleiro do River Plate, Armani Franco, falou sobre a expectativa e o que espera encontrar no jogo deste sábado com estes 2 atacantes. Grandes jugadores los dos, son muy buenos delanteros, con muchas condiciones, muy fríos a la hora de definir, y son impredecibles los dos, son impredecibles porque en el momento pueden salir con cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa, puede ser un remate que uno no se lo espera, puede estar, giran y rematan, tienen mucho de eso, muchos remates de sorpresa, y que por ahí llegan a la zona de definición y se la tocan a un compañero para que entre. Entonces son muy buenos delanteros y obviamente estar firme en el arco y, como dije antes, tener mucha concentración. As 2 equipes já estão em solo peruano e treinaram hoje. O Flamengo utilizou o CT da seleção peruana para treinar na tarde. Como de costume, apenas 15 minutos foram abertos para a imprensa. Jorge Jesus tentou blindar o máximo a equipe e o que chamou atenção foram as lonas colocadas em volta do campo para evitar espiões. Olha só, a gente tem uma foto para mostrar como ficou o estádio de fora. Ninguém poderia ver nada do que estava acontecendo durante o treino depois desses 15 minutos liberados pelo Flamengo. E ainda falando da finalíssima da Libertadores, mais uma alteração foi feita pela Conmebol. A entidade decidiu substituir o árbitro de vídeo da partida. Sem autorização, o peruano Diego Haro concedeu entrevista elogiando o River Plate. A Conmebol lançou uma nota nesta semana com o novo representante da arbitragem. O uruguaio Esteban Ostosic assume o posto da final da Libertadores, que acontece nesse próximo sábado no Estádio Monumental de Lima, às 17 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E agora vamos falar de futebol feminino. Depois da disputa da Copa do Mundo Feminina, a CBF passou a promover e desenvolver o futebol na categoria aqui no Brasil.
Agora, o calendário oficial foi divulgado com competições exclusivas para as mulheres. A temporada de 2020 contemplará 5 disputas nacionais, 2 na categoria adulta e 3 na categoria de base. A programação vai movimentar 96 equipes em 382 jogos, que serão realizados em todas as regiões do país. O calendário também inclui a reserva para as datas FIFA e para as competições oficiais da FIFA e da Conmebol no próximo ano, para garantir espaço para a preparação da seleção brasileira de todas as categorias. E vivendo uma nova fase sob o comando de Pia Sangok, a seleção brasileira feminina já mostrou algumas mudanças. A expectativa agora é pelos Jogos Olímpicos de 2020, que acontecem no segundo semestre do ano que vem no Japão. A vaga foi conquistada com o título da Copa América de 2018. A seleção feminina possui 6 títulos da competição e 3 dos Jogos Pan-Americanos. Agora é tentar aumentar as conquistas e pegar a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Fabiana, estes foram os destaques aqui do esporte desta quinta-feira. Obrigada, Marina. E no próximo bloco você vai ver que 2020 terá o dobro de feriados que 2019. Vamos saber também como ficará o tempo em todo o Brasil. Não sai daí, é rapidinho, já voltamos. Estamos convocando a massa, convocando o povo de Deus ao Brasil, o livro Aos Pés de Jesus. Queria apresentar a importância deste livro. É um livro pequeno, né? De leitura fácil. O ideal seria você ler todos os dias esse livro. Então você leia todos os dias, pequeno e gigante ao mesmo tempo, pelos ensinamentos. E você pode comprar esse livro por esse valor de R$10, tá bom? Então é isso. Quem quiser adquirir, porque muita gente vai querer e tem realmente mudado a vida das pessoas. Você vai ler e vai falar, agora eu sei por que Deus ouviu, Deus deu a vitória. Aos pés de Jesus. E estamos de volta para falar sobre um assunto que tem preocupado as autoridades, o desmatamento da Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente acertou com os 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal novas medidas de combate aos crimes ambientais. Governadores dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal se reuniram no Ministério do Meio Ambiente para discutir com o governo federal como os entes federativos podem trabalhar juntos na preservação da floresta e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento econômico da região. O principal objetivo é o combate ao desmatamento. Nossa expectativa é reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia já para o próximo PRODES no próximo ano e também, do ponto de vista de tendência, eliminar o desmatamento ilegal. Sabemos que é uma dificuldade muito grande numa vastidão como a Amazônia. A distinção entre atividades ilegais ou não também é extremamente importante e ali os estados, novamente, cumprem um papel fundamental nesse alinhamento. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, uma série de ações serão tomadas para reduzir o desmatamento na Amazônia, como incentivo a projetos de bioeconomia e o combate às atividades ilegais. Para o governo federal, a regularização fundiária é fundamental nesse trabalho. Foi o que destacou nesta quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro. Nós queremos titularizar as terras. Daí, uma vez havendo um ilícito, você sabe que é o dono da terra. Hoje você não sabe. Um outro assunto tratado no encontro foi a partilha de recursos recuperados da Petrobras pela Operação Lava Jato e que foram destinados pelo STF a ações de combate ao desmatamento na Amazônia. Desse dinheiro, 230 milhões de reais irão para o Ministério do Meio Ambiente e 430 milhões serão repassados para os estados no combate às queimadas e ao desmatamento. Os critérios eles foram estabelecidos na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que passa pela questão de avaliação sobre desmatamento, sobre queimadas, sobre área territorial, população e renda per capita. E ainda sobre a Amazônia, o Ministério Público quer saber quais medidas efetivamente vêm sendo tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente
para identificar as causas do aumento do desmatamento da Amazônia. O pedido foi feito pelo subprocurador-geral do órgão, Lucas Furtado. Em representação encaminhada ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio, o subprocurador afirma também que é preciso apurar se as alterações que foram implementadas em 2019 na estrutura do Ministério do Meio Ambiente contribuíram para esse aumento. Na última segunda-feira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou que a área desmatada na Amazônia foi de 9.762 quilômetros quadrados entre agosto de 2018 e julho de 2019, um aumento de 29,5% em relação ao período anterior. No documento, Furtado afirma que a proteção ao meio ambiente é direito constitucional da sociedade, por isso cabe ao poder público garantir esse direito. Nesta sexta-feira, as temperaturas permanecem elevadas em todo o Brasil, com possibilidade de chuvas. Na região norte, o tempo ficará encoberto e nublado, com pancadas de chuva. Mesma condição no nordeste do país. No centro-oeste, o tempo também ficará nublado, com chance de chuvas isoladas. Na região sul, dia parcialmente nublado, com temperaturas elevadas. No sudeste, tempo encoberto, também com temperaturas altas. Mínima de 15 graus em Curitiba, de 16 em Brasília, de 24 graus em Salvador e de 23 graus em Manaus. As máximas continuam altas nas capitais. Máxima de 29 graus em Porto Alegre, 30 graus em Rio Branco, 32 em Belém e de 34 graus em Palmas. O ano de 2019 ainda não acabou, mas já tem notícia boa para quem gosta de viajar. No próximo ano, os feriados nacionais, que caem em datas que possibilitam a emenda, os chamados feriados prolongados, serão o dobro deste ano. Motivo de comemoração para muita gente, os feriados nem sempre agradam todo mundo, principalmente quem depende dos dias úteis para faturar. Os comerciantes, por exemplo, já estão preocupados. Se em 2019 o cenário para eles foi positivo, com apenas 5 datas comemorativas prolongadas, em 2020 teremos quase o dobro de feriados. No próximo ano serão 9 feriados nacionais que caem em dias que permitem o prolongamento. Isso sem contar os estaduais e municipais de cada região. O comércio de todo o país estima que essas folgas devem gerar uma perda em torno de 4 bilhões de reais. De acordo com essa economista, a preocupação é justificada, porém as folgas não deixarão de movimentar o faturamento, já que as pessoas deixam de consumir em um determinado local para gerar receita em outros. Existe uma distribuição de consumo. Normalmente, se as pessoas estiverem fora dos seus postos de trabalho ou das suas residências, elas vão acabar consumindo lá naquele destino. Então, à medida que as pessoas aproveitam o feriado, esticam e saem da cidade ou deixam de trabalhar, elas eventualmente vão deixar de consumir naquele local tradicional e vão consumir em outros locais. A economista sugere ainda que os comerciantes façam um planejamento antecipado com medidas para minimizar os impactos de tantos dias parados. Primeiro, no sentido de estimular os seus funcionários a melhorarem a produtividade, para que eles possam, para cada unidade gasta, ter um benefício maior. Segundo, já sabendo que durante alguns períodos eles terão uma menor procura pelos seus serviços ou por suas mercadorias, eles podem, inclusive, planejar férias dos seus funcionários. Então, repensar a empresa a partir destas mobilidades. Mas nem todos os setores vão amargar perdas no próximo ano. Os serviços de lazer, hospedagem, alimentação e transporte estimam crescimento. De acordo com a economista, mesmo otimistas, os empresários também devem se preparar para o aumento da demanda. É muito importante que eles já se antecipem e se organizem, porque muitas vezes o que a gente acaba observando, há uma grande procura, por exemplo, por passagens de ônibus e não tem ônibus suficientes para fazer o transporte. Então, a empresa deixa de faturar.
ou há uma grande procura por restaurantes, né? Porque as pessoas estão viajando e se os restaurantes não estiverem organizados, ou eles vão prestar um mau serviço ou eles vão perder faturamento. Então, é importante que os empresários já tomem isso em conta e já façam seu planejamento para o próximo ano, observando essa questão. E faço um convite agora para você, curta a gente lá nas redes sociais, é InterTV, com E no final, lá no Facebook, e no Instagram estamos como @Rede Mundial Oficial. Curta, compartilhe, mande sua sugestão, você será muito bem-vindo por lá. E agora, infelizmente, temos uma triste notícia, notícia de última hora. O apresentador Gugu Liberato morreu nesta quinta-feira. Segundo a assessoria de imprensa dele, ele sofreu um acidente em casa, foi internado em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos. Foi ontem esse acidente, ele ficou internado em observação, mas infelizmente não resistiu. E o Jornal Mundial News fica por aqui. Um ótimo descanso, boa noite para você. Até a próxima.